Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que sejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a chegada de imigrantes europeus, no nosso país, no Brasil. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 16 e vamos lá. Bom, então a gente já viu que diversos povos de diferentes lugares migraram para o Brasil, né? Por diversos motivos eles migraram para cá. E entre o finalzinho do século XIX e o início do século XX, várias pessoas, né, de vários países foram atraídas para vir para cá devido às propagandas que faziam, né, para esses países. O que eles falavam? Eles falavam que aqui, quando esses imigrantes, né, quando essas pessoas chegassem aqui no nosso país, elas iriam ter ter um trabalho bom, ter uma moradia boa, ter uma fonte de renda boa, né, teriam uma vida próspera. Porém, quando esses imigrantes chegaram aqui na nossa terra, eles viram que não era exatamente do jeito que eles imaginavam, né? Então, o Brasil precisava de mão de obra, né? Ainda tinha muita terra para ser povoada. Então, devido a essa quantidade de terra que ainda tinha que ser povoada e também a mão de obra que eles estavam precisando aqui, eles faziam essa propaganda, né, no exterior para os outros países para atrair esses trabalhadores para cá, né? E eles prometiam muitas coisas, que eles iriam enriquecer, que eles teriam terras, teriam, né, uma fonte de renda boa aqui, que teria trabalho na agricultura, né, em outros setores, enfim. E com isso, esses imigrantes que lá no país de origem deles, né, que eles migravam, né, por diversos motivos, às vezes essas pessoas estavam desempregadas lá naquele país, ou talvez estavam enfrentando guerras no país onde eles estavam, né? Não estavam com uma condição de vida boa, então devido a isso eles foram, né, incentivados a partir dessa propaganda a vir para o Brasil, né, para ter um trabalho, ter uma renda. E o objetivo dessas pessoas era fazer o quê? A partir do momento que elas chegassem aqui no Brasil, né, e enriquecessem, né, conseguissem mesmo um trabalho bom e tal, conseguisse ter uma renda boa, elas juntariam dinheiro e a partir desse dinheiro elas iriam voltar para o seu país de origem. Mas como não foi exatamente isso que aconteceu, não era exatamente aquilo que o Brasil prometia para muitos desses imigrantes vinham para cá para trabalhar e acabavam ficando aqui. Então, nesse período, vieram muitos imigrantes para o Brasil, né? Entre eles aí nós temos poloneses, ucranianos, alemães, italianos, enfim, entre outros, né? Aí na imagem da página 16, nós temos a ilustração de uma família italiana, tá? Chegando ao Brasil. Então, esses imigrantes italianos, eles chegavam ao porto da cidade de Santos e de lá eles se dirigiam à hospedaria dos imigrantes, né? Na cidade de São Paulo. E depois, muitos desses imigrantes, eles se dirigiam, né, a partir do trem, para o interior de São Paulo, onde eles iriam ali trabalhar nas lavouras que eram produtoras de café. E quando ocorreu o fim da escravidão africana, aí sim que eles aumentaram o número de propagandas, né, para esses outros países, para incentivar essas pessoas a virem a trabalhar aqui, né, porque o Brasil estava necessitado de mão de obra, então aí sim que eles aumentaram essas propagandas. E geralmente essas viagens, né, do país de origem das pessoas aí, dos imigrantes, até chegar ao Brasil eram pagas pelos fazendeiros. Mas quando esses imigrantes chegavam aqui, né, na terra que eles iriam trabalhar, eles deveriam pagar por essa passagem do país aí de origem deles até o Brasil. E também, além disso, eles tinham que pagar pelas acomodações, pelas roupas, enfim, eles tinham que pagar por tudo. E na propaganda que eles faziam, né, para esses imigrantes, não era exatamente isso, né? Falava que aqui eles teriam todas essas coisas, não precisariam pagar, né, por isso, teriam ferramentas para trabalhar, mas o que acontecia? Vou dar um exemplo aí que nós estamos falando do café, né? Essas pessoas iam trabalhar nessas lavouras de café, parte da colheita, né, eles tinham que dar para esses fazendeiros, para esses donos. Porém, né, quando eles tinham dívidas a acertar com esses fazendeiros, eles tinham que dar, além daquela parte que eles tinham que dar para o fazendeiro, eles também tinham que dar a parte da dívida. Então, algumas vezes, né, quando esses trabalhadores estavam devendo esses fazendeiros, às vezes eles acabavam ficando com muito pouco, né, pouca parte da colheita ou nada. Então,
eles passavam uma vida muito difícil aqui no começo, né? Quando esses imigrantes vieram para cá. Era uma vida muito difícil, eles tinham que derrubar matas para morar, não era aquilo que o Brasil prometia, de que eles teriam uma moradia boa, com conforto, não. Às vezes eles tinham que entrar em meio das matas, derrubar aquela área ali para construir a moradia, né, de madeira, enfim. Então era uma vida muito difícil que esses imigrantes viveram aqui naquele tempo. Bom, como a gente viu lá no nosso primeiro bimestre um pouquinho sobre migrações, né? A gente está vendo aqui um pouquinho sobre isso também no nosso terceiro bimestre. Quando as pessoas migram, né? Vamos relacionar aqui que a gente está estudando, as pessoas não levavam somente a mão de obra, né? Não trouxeram somente a mão de obra para o Brasil. Quando esses imigrantes vieram para cá, eles trouxeram com eles a cultura deles, as tradições deles, o modo de viver que eles tinham lá, eles trouxeram para cá, o modo de falar também. Então, tudo isso, né, ajudou a construir a nossa identidade cultural brasileira que nós temos hoje. Então, a gente consegue ver essa diversidade, né, cultural presente aí na música, na culinária, na arquitetura, né, enfim, em vários eixos aí do nosso Brasil, a gente consegue analisar, observar e ver, né, sentir também a presença dessa cultura de diferentes povos que é presente em nossa sociedade e o que faz formar a nossa identidade cultural brasileira, né, formar a nossa população. Aí na página 17 a gente tem alguns exemplos dessa cultura de diferentes povos presentes no nosso Brasil, tá bom? Aí está sendo representada essa cultura através da arquitetura. Essa imagem aí dessa casa é uma construção polonesa, né? Então os imigrantes poloneses, eles se estabeleciam aí na região sul do Brasil, tá? E eles trouxeram, né, seus conhecimentos na construção aqui e eles construíam, né, as casas aí, tipo como se fosse um quebra-cabeça, porque cada parte do tronco, né, cada peça do tronco tinha um lugar específico de encaixe, então era mesmo como se fosse construindo, né, ali como se fosse um quebra-cabeça. E também outras características de maneira de construir, né, na Polônia, na Holanda, na Ucrânia, na Itália, na Alemanha, foram incorporadas algumas casas do sul do Brasil, né? Nós temos alguns exemplos aqui agora. Nós temos aqui o lambrequim de madeira, que é um ornamento típico de casas de imigrantes do sul do Brasil, tá? Lambrequim é um tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos colocados na parte de fora dos telhados, né? E os desenhos estão relacionados ao formato do gelo pendurado nas calhas das casas durante o inverno na Europa. Então, nós temos aqui 3 imagens, né, que estão representando aí esse lambrequim presente aí na parte de fora dos telhados e que dá, né, aí todo um charme na casa, nessa arquitetura aí dessas casas do sul do Brasil. Aí, logo abaixo, na página 17, tem uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Na seção Vamos Brincar? Essa atividade ia ficar muito legal se a gente tivesse na nossa sala, né? Mas infelizmente a gente não vai poder, porque cada um ia enfeitar de um jeito, né? De um jeito diferente, de um jeito muito legal. E no final a gente iria colar, né, esses lambrequins em algum lugar que a gente escolhesse na nossa sala ou na nossa escola. Mas, né, como a gente não tá podendo ir para nossa sala, para nossa escola, a gente vai fazer na nossa casa. Vamos lá então. Os imigrantes contribuíram com a sua cultura para a formação da nossa sociedade brasileira. Que tal enfeitar a sala com lambrequins? Que tal enfeitar a sua sala de casa, ou o seu quarto, ou algum lugar que você goste aí da sua casa, né? Que você acha que vai ficar bonito esses lambrequins. Então, lá no material de apoio de vocês tem essas imagens dos lambrequins, né? Temos 2 aqui. E com isso vocês vão pintar, né, esses enfeites da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem enfeitar com alguma coisa diferente, pode colocar glitter, enfim. E vocês vão escolher junto com o papai, a mamãe de vocês, o irmão, vocês vão escolher um lugar legal para colar esses lambrequins. O que a gente vai fazer? Aqui nós temos somente 2 lambrequins, porque nós iríamos juntar com os outros colegas, né, e formar, né, essa fila aí de lambrequins, como tá aí nos telhados, né, bastante. Mas caso vocês queiram, né, se vocês quiserem, o que vocês podem fazer para ficar uma decoração mais legal? Não ficar somente 2, né? Ficar uma quantidade maior. Como você já tem um molde aí na apostila de vocês podem pegar esse molde, né, colocar uma folhinha em cima e desenhar mais lambrequins. Vocês podem desenhar mais uns 5, né? De acordo com o lugar que vocês queiram decorar.
Aí vocês vão pintar da cor que vocês preferirem, podem enfeitar com o que vocês quiserem e colar esses lambrequins, né, no lugar onde vocês queiram aí na casa de vocês, um espaço legal que vocês acham que vai ficar. Esses lambrequins, não necessariamente, tá, gente? Igual aí nas decorações desses imigrantes poloneses, na parte de fora do telhado de casa. Vocês podem escolher o lugar do quarto de vocês, um lugar da sala, que vocês acham que vai ficar legal, tá bom? Então enfeitem, pintem, se quiserem fazer mais lambrequins podem, né, a partir de um molde. E eu quero foto, quero vídeo, o que vocês quiserem, vocês me mandem para me ver como que ficou essa decoração de vocês, tá bom? E uma coisa legal para a gente lembrar também é que quando novos trabalhadores chegavam ao Brasil, eles procuravam se juntar com os imigrantes do país deles, né? Então, os alemães se juntavam com os alemães, os italianos com os italianos, e com isso eles começavam a formar essas comunidades de imigrantes, né? E geralmente essas comunidades elas ficavam situadas aí perto de plantações, mercados ou também de estações de trem, tá bom? Continuando aí na página 18, na seção lápis na mão, tem mais algumas atividades para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Questão 1. Nessa fotografia foi registrado o trabalho realizado por imigrantes europeus em uma fazenda na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, né? Eles estão trabalhando aí na lavoura de café, colhendo esse café. Após ler a imagem, compare-a com a obra apresentada lá na página 6 da apostila e escreva 3 semelhanças que há entre essas imagens. Então, vocês vão analisar essas duas imagens, né, da página 6 e essa daí da página 18 da atividade. E com isso, vocês vão aí escrever 3 semelhanças que tem entre as duas, tá? E registrar aí nas linhas para mim. Questão 2. Sobre migração e mão de obra usada no cultivo do café no Brasil. Marque X nas alternativas corretas. Então, vocês vão ler essas 4 frases aí, né? Dessas 4 alternativas. E com base no que nós estudamos ao decorrer desse capítulo, vocês vão marcar aquelas que estiverem corretas, tá? Marcar com X, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, 4º ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a Tia Lívia olhar, a Tia Lívia corrigir. Também lembre de me mandar lá a foto dos lambrequins, tá? Ou vídeo, ou o que vocês preferirem. Pode me mandar no WhatsApp mesmo, se vocês preferirem, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!